Hoje vai ser futebol, cara. Hoje vamos falar de futebol. Vamos lá. É considerado um facto normal do futebol português moderno, e com mais ou menos burburinho dos adeptos, os cofres dos três grandes continuam a encher todos os mercados com a venda dos seus melhores atletas. Opa, mostrou ali o Futebol Clube do Porto, agora está melhor um bocadinho, senão... Estávamos aí por um caminho apertado. E o Sporting também é agora, o Sporting também não pode falar. Também No começou agora a encher os cofres. entanto, quando um jogador se muda para um clube rival, isso já é uma história completamente diferente. Não, aí já é razão dá palhaçada. lugar ao rancor dos adeptos, que não demoram a acrescentar o nome do traidor mais recente à longa lista dos chamados Tipo assim, é de uma falta de caráter completo treinar um clube. Eu acho. Judas da sua história. E quanto mais sonante Não, for aqui o é nome gente em que eu não questão, faço a mais mínima ideia. dolorosa a traição se torna. Sem mais demoras, seguem-se Top 10 traições chocantes do futebol português. Número 10, Maniche no Futebol Clube do Porto. Maniche começou a carreira nas camadas jovens do Benfica e ao longo dos anos Ele parece que está com a mesma cara até hoje, o Maniche. espaço na equipa principal. Parece No início dos sei anos lá. 2000 atravessou um momento complicado no Clube da Luz. A relação do jogador com os adeptos sofreu Aqui um não, forte aqui ele parece, sei lá, parece um Giggs ou caralho. durante a Aqui ele época está de diferente. 2000-2001. Os piores resultados da história do clube pesaram sobretudo nos ombros dos jogadores da casa, onde se incluía o jovem médio. Mas foi após um jogo em Campo Maior que tudo se precipitou. Maniche criticou a falta de apoio dos adeptos e até do próprio presidente Manuel Vilarinho. Como consequência, foram Aí é duro. Aí criticar os adeptos não pode. relegado à equipa B, multado e afastado durante uma época inteira. No final do seu contrato, surgiu o convite para ir para o futebol Clube José do Porto, Mourinho. através da figura determinante, José Mourinho. Pois é. Quem diria? E agora viu de trocar de lado. Agora o Mourinho... Quer se bem que o Mourinho já tinha estado no Benfica. Depois foi para o Porto. Agora voltou. Voltou como uma sombra do que já foi. Maniche aceitou sem hesitar, convencido pela confiança depositada nele e pela clara ambição desportiva do clube. Parece o Maniche Messi. não só integrou o plantel, como se afirmou como um médio box-to-box de grande relevo, combinando força, pulmão, técnica e chegada à baliza. Sob o comando de Mourinho, viveu os anos mais brilhantes da sua carreira, chegando a conquistar a Liga dos Campeões em 2004. O médio não perdeu nenhuma oportunidade para provocar o antigo clube, e já depois de ter terminado a carreira, chegou a dizer Mas ele, tipo assim, ele saiu meio mal. Eu não estou a dizer que... Atenção, não estou a dizer que está certo. Mas ele saiu meio mal, eu entendo que haja provocações. Eu acho que eu faria o mesmo. o Clube do Porto e que Tipo, se ele sair mal. Eu acho que uma coisa é tipo assim, sair mal, dá... Tá. Vou defender agora. Vou defender, sou advogado do diabo agora. Tipo assim, sair mal dá vontade de ir pro rival só para mostrar... Só para mostrar que eles estavam errados. Dá vontade, eu entendo. Agora, tipo assim, tá bem ou tipo, não aconteceu nada demais. E pro rival é filha da putice. É muito filha da puta. valeu a 10 no Benfica, sublinhando não só a diferença de estabilidade das duas equipas na altura, como também o seu desprezo pelos tempos de camisola encarnada. Número 9, Fernando Gomes no Sporting. A saída de Fernando Gomes do Futebol Clube do Porto para o Sporting, em meados dos anos 80, é um capítulo singular do meu da vida tempo. do Bibota. Ídolo absoluto do Dragão, goleador prolífico e símbolo maior da reconstrução portista, Gomes enfrentou um período de tensão interna com a direção do clube e acabou por ver a sua continuidade colocada em causa pelo treinador adjunto Otávio Machado, pelo treinador Artur Jorge e até pela direção de Pinto da Costa. Artur Jorge? À Madeira, o hotel serviu jantar aos dirigentes e à equipa técnica antes dos jogadores. Fernando Gomes exaltou-se, sendo retorquido por Otávio Machado e colocado fora da equipa para o jogo do... Não, mas justo, é que é cão? Os donos comem primeiro? Também, aí... E às vezes, tipo assim, nem cães fazem isso, mas até tem gente que faz. Com os cães, não é com gente, pô. Isso é uma falta de respeito. Eu acho que é para ser uma união, é para serem todos um só. Não ter os animais para comer depois. E posteriormente, o clube instaurou um processo disciplinar ao avançado. O Sporting tá certo, foda-se, também estou do lado dele aqui. de Sousa Sintra soube aproveitar o momento para contratar um dos melhores avançados portugueses da época. A transferência não foi bem recebida pelos adeptos portistas, consideraram... Obviamente, tipo assim, não é de se gostar, mas eu acho que ele saiu mal, foda-se, eu... Tanto do Porto, eu estou do lado dele também. Sei lá, muita falta de respeito. A saída de Gomes, um erro estratégico grave. Para os sportinguistas, pelo contrário, tratou-se de um enorme golpe de mercado, trazendo para Alvalade um goleador consagrado que terminaria a sua carreira de verde e branco. Apesar de alguns bons momentos em Alvalade e 29 golos marcados na sua segunda época, Fernando Gomes não replicou o nível estratosférico exibido no Futebol Clube do Porto.
Era isso que eu ia perguntar. Tipo assim, se ele vingou da mesma forma no Sporting, se ele vingou bem. Mas, tipo assim, 20 e tal golos na segunda época é muito bom. Até porque a sua idade já não o permitia. Mesmo assim, a sua passagem de Tá Leão ao velho. Peito é hoje recordada como um episódio estranho, mas que em nada desvaloriza o estatuto do Bigota como lenda portista. Sim, sim, pelo que eu ouço hoje em dia, ainda é adorado no Futebol Clube do Porto. Número 8. Rui Águas no Futebol Clube do Porto. A Não sei quem é transferência de Rui também. Águas do Benfica para o Futebol Clube do Porto, no final da década de 1980, foi uma das mais surpreendentes do futebol português na altura. Filho da lenda benfiquista José Águas, Rui era visto como o herdeiro natural do nome e do peso histórico da família na luz. Era a para sua ser. saída, portanto, teve um impacto emocional e simbólico muito para além da esfera desportiva. Estragou o nome do pai ainda. Subvalorizado e sem garantias claras sobre o seu futuro no clube. E ainda acrescentou que o pai José Águas não tinha sido devidamente ajudado pelo clube depois do final da sua carreira. O Futebol Clube do Porto atenta à situação. E depois do final de carreira ia fazer o quê também o clube? Aproveitou para garantir Tá ganho, consistentes da liga. ou que perderam e foda-se, segue o jogo. Quebrando um compromisso de longos anos da não aquisição de jogadores entre os dois clubes. Algo que motivou o primeiro grande corte de relações entre Benfica e Porto da era Pinto da Costa. Rui Águas chegou ao Dragão num período de grande afirmação do Jesus e Branco. Oh, parece o Rodrigo Mora O Porto aqui. conseguiu manter o seu estatuto de goleador, contribuindo de forma relevante para as conquistas internas da equipe. Apesar de ter regressado mais tarde ao Benfica, as vaias do primeiro jogo na luz de Rui Águas com camisola azul e branca ainda hoje se ouvem. Número 7. Paulo Futre no Futebol Clube do Porto. Formado em Alvalade e já visto como uma das maiores... Inclusive, uma vez o Maradona falou de grandes craques que jogaram contemporâneos, não é? Que jogaram no mesmo tempo que ele. E Futre foi citado por Maradona. Eu também nunca vi o Futre. Tipo assim, já é demasiado antigo. Eu comecei a acompanhar futebol, sei lá, 2012, 2013. Então, o meu Futre foi elogiado por Diego Armando Maradona, simplesmente. Às promessas nacionais em 1984, Paulo Futre pediu à direção leonina uma melhoria salarial condizente com o seu potencial. No meio de um verão quente entre Porto e Sporting, que tinha visto Sousa e Jaime Pacheco juntarem-se aos Leões, o jovem de 18 anos propôs um contrato no valor de salarial de 18 mil contos, mas o Sporting considerou o pedido extremamente exagerado e recusou. Perante essa resposta, o Futebol Clube do Porto surgiu com uma proposta substancialmente melhor, cerca de 27 mil contos pelo mesmo período, e acabou por convencer o extremo a mudar-se para o norte. Antes que fosse emprestada à Académica, Futre justificou a rescisão unilateral do seu contrato, alegando falta de condições psicológicas. A mudança não foi isenta de turbulência. Durante os primeiros meses no Futebol Clube do Porto, Futre e a sua família sofreram uma forte pressão e algumas manifestações hostis por parte de adeptos sportinguistas, que descontentes... Não, tipo assim, normal ficarem descontentes, mas depois descontar com a família e descontar diretamente nas coisas dele. Meu amigo, ele não deve nada a ninguém. Tipo assim, eu entendo. Uma filha da putice também. Não é, eu quero contrato melhor. Não podemos, então vou jogar no rival. Uma filha da putice também. Podia ir para qualquer outro clube. Mas eu acho que não é de se descontar assim no... Eu acho não, tenho certeza. Não é de se descontar assim. Terão chegado a partir dos vidros da casa do É de uma maldade. Assim, a sua transferência revelou-se decisiva para o seu percurso. Nos anos seguintes, Futre tornou-se uma das figuras centrais do Futebol Clube do Porto. Sendo um caso raro de um jogador de alto nível que viria a jogar pelos três grandes, para alguns o craque era apenas um mercenário que exigia que os clubes se falissem. Não, é. Claramente um mercenário. Para pagar o seu salário ou saía para um rival, enquanto que para outros é um símbolo da ambição e da valorização profissional dos atletas. Número 6. Maxi Pereira no Futebol Clube do Porto. Maxi Pereira eu já acompanhei. Eu, pessoalmente, ele sempre muito polémico, o nosso amigo Maxi. Eu, pessoalmente, não sou muito fã do Maxi Pereira. Tipo, mesmo depois que ele foi pro Porto, não sei, não me agradou muito. Eu acho, tipo assim, o jogador, eu acho que não dá para contestar, mas não sei. Eu também não gostei. A saída de Maxi Pereira do Benfica já é considerada como uma das maiores traições. Foi uma traição meio nada a ver que eu achei. Depois de anos como um símbolo de raça, entrega e compromisso na luz, Maxi, o então capitão dos encarnados, saiu após não chegar a acordo para renovar. A escolha do destino foi o grande rival azul e branco, numa transferência que transformou um dos melhores da história do Benfica na sua posição num alvo de ódio encarnado generalizado. Depois de se oficializar de azul e branco, o Uruguai ainda pôs sal na ferida. E ele ainda por cima é meio parecido com... como é que ele... Esqueci do nome também. O Emplastro, é meio parecido com o Emplastro.
Está muito bem no Porto, ele a cara do Porto aqui. Com várias entrevistas a criticar o antigo clube. Maxi disse encontrar no Futebol Clube do Porto um clube que em pouco tempo Grimaldo o fez sentir mais valorizado que em toda a sua carreira no Benfica. Apesar de marcar no seu primeiro jogo contra o Benfica, desportivamente teve um percurso insípido no Dragão, tornando-se titular regular, mas sem conquistas expressivas. Mas assim, vamos por partes. Ele teve muito bem no Porto. Tipo, foi consistente. Aquela equipa não ajudava nem que ele pedisse muito. A equipa que o Porto tinha na época não dava para pedir nada. A diferença, no entanto, ficará marcada para sempre como uma das mais polémicas entre rivais diretos, relembrando que a lealdade no futebol é muitas vezes efêmera, e mesmo assim, este nem sequer foi o maior choque desse mercado. Número 5. Jorge Jesus no Sporting. A ida de Jesus do Benfica para o Sporting em 2015 foi um terremoto de imensa proporção. Depois do capítulo... Foi, eu não... Tipo assim, eu lembro... Obviamente que eu lembro-me do Jesus sair do Benfica e ir para o Sporting. Eu lembro perfeitamente. Mas não me lembro de ter sido polémico assim, mas é porque eu estou por fora dos dois clubes também. Então, foi a vez do treinador. Após 6 anos de grande sucesso na Luz, onde conquistou 3 campeonatos, várias... Assim, teve muito sucesso, obviamente o Jorge Jesus ganhou muita coisa. Eu acho que para as equipas que ele tinha, ele dava tranquilamente para ter ganho mais. Jorge Jesus tinha, tipo assim, equipa... Obviamente, tipo assim, foi ele que fez, atenção, não estou a dizer o contrário porque não estou a tirar o mérito todo dele, mas ele pegou ali alguns jogadores que... Mais o scouting do Benfica, mais elogiar o scouting do Benfica. Pegou alguns jogadores muito bons, que estavam em ligas menos conhecidas. Tipo craques. Pegou craques em ligas menos conhecidas. E o Jorge Jesus não foi além de conquistar 3 campeonatos em 5 anos. Dava tranquilamente para terem ganho a Liga Europa. Pelo menos. Eu acho, não é? Estou a atirar. Mas tudo bem. Realizou campanhas europeias memoráveis. Jesus viu o seu contrato terminar. A direção benfiquista decidiu não acompanhar as suas exigências financeiras, abrindo espaço para uma das mais surpreendentes reviravoltas. E incrivelmente, o Sporting falido aceitou as exigências salariais de Jorge Jesus da Liga Portuguesa nos últimos anos. E dito isso, não ganhou nada. Perder até taça para o Aves. Bruno de Carvalho. Mas também os adeptos não ajudaram. Os adeptos foram espancar os jogadores antes da taça. Então o presidente do Sporting avançou rapidamente com uma proposta forte e trouxe o treinador para Alvalade. No movimento, causou um choque geral. Jesus chegou com aura de vencedor e com a convicção de que poderia conquistar o tão aguardado título ao Sporting. A relação com os adeptos leoninos tornou-se rapidamente de grande entusiasmo, alimentada por expectativas elevadíssimas. Desportivamente, a primeira época até foi muito forte, com o Sporting a somar mais de 80 pontos, ganhando ao Benfica 3 vezes, com conferência... Até porque ele depois foi para o Benfica outra vez. Eu não acho que tenha sido um choque assim tão grande. Foi, para quem é do Benfica, acham que o Jorge Jesus ter saído para o Sporting foi pior que o Maxi Pereira sair para o Porto? Eu só estou por dentro do Maxi Pereira, obviamente. Então... a pegar fogo nos derbys. Ainda assim, a Jesus ficou a faltar o título. O episódio da sua saída no Benfica, para o grande rival, continua a ser um dos momentos mais mediáticos e controversos deste século. Número 4. João Moutinho no futebol. O João Moutinho, sim. O João Moutinho, acho que ele até hoje é relembrado disso, de ser maçã podre. Do Porto. A transferência de João Moutinho para o futebol. Mas a culpa não é do Porto aqui. Vou ser sincero. O João Moutinho foi maltratado no Sporting. Do Porto em 2010 envolveu tensão, emoção e um processo que revelou a fratura existente entre o jogador e a direção do Sporting. Moutinho, que fora capitão e símbolo da formação leonina, depois de vários anos a ser o maestro do meio-campo das equipas de Paulo Bento, sentia que o clube não correspondia às suas ambições desportivas. No entanto, a direção do Sporting continuava a recusar várias propostas com o contrato perto de terminar. Depois de um verão de 2008 intenso, o contrato de Moutinho foi renovado, com um bónus salarial substancial e o aumento da sua cláusula. No entanto, ficou sempre a sensação de um mal-estar da parte do jogador, que no Sporting não conseguia preencher o seu potencial, sendo mesmo surpreendentemente excluído dos selecionados para o Mundial 2010. Em julho desse mesmo ano, a relação entre Moutinho e o clube leonino quebrou finalmente. O Futebol Clube do Porto atentou à situação. Pô, então, assim, não tinha essa ideia. Ele ainda ficou um tempinho no Sporting, ainda jogou um tempo no Sporting, não? Avançou para a contratação num negócio que chocou os adeptos sportinguistas. O resultado foi imediato. Moutinho... Mas, tipo assim, foi uma traição feinha aqui também.
Eu ainda não estava muito por dentro do futebol nesta época. Eu comecei a acompanhar depois aqui. Mais ou menos nesta época que eu comecei a acompanhar mais futebol. O pilar do E o Moutinho jogava muito à bola. Títulos, incluindo a Liga Europa. A sua saída continua a ser vista por muitos sportinguistas como uma das mais dolorosas e mal geridas da história do clube. Eu ouço até hoje. Teve uma cena qualquer que eu vi. Eram sportinguistas falando no jogo contra o Porto. E estavam a ver assim, tipo, jogadores que passaram nos dois clubes. Aí eu acho que o João Moutinho foi o que mais doeu. Ao passo que o Porto encara como uma das movimentações Ou dos que mais doeu, atenção. Melhor dizer assim. mais inteligentes dos tempos modernos. Número 3, Paulo Sousa no Sporting. Paulo Sousa, um dos médios mais talentosos da sua geração, Estou por fora também, já é um pouquinho mais antigo. E decidiu rescindir o contrato de forma unilateral. Tipo assim, eu sei quem é, atenção. Mas tipo, não estou por dentro da carreira de Paulo Sousa. Invocando salários em atraso como motivo. O Sporting, com um projeto ambicioso Justo. E disposto a aproveitar as dificuldades alheias, contratou-o de imediato. Mais do que justo. Se não me pagam, eu não trabalho. Vou trabalhar para outra empresa. Uma empresa do mesmo nível. A chegada de Paulo Sousa junto com Pacheco, em circunstâncias semelhantes no chamado Verão Quente de 93, gerou grande polémica, incluindo disputas judiciais entre os dois clubes. Para os adeptos leoninos foi uma demonstração de força, para os benfiquistas, uma traição grave do ídolo que meses antes ainda impressionava de camisola encarnada. Não, tipo assim, ele fez o trabalho dele até ao final, então, se ele até estava a impressionar ainda pela camisola do Benfica, agora, se não lhe pagaram, ele foi-se embora, foda-se. A passagem de Paulo Sousa por Alvalade foi curta. A instabilidade interna dos Leões impediu que tivesse o impacto que muitos esperavam, acabando por ver o seu antigo clube conquistar o campeonato depois de vencer 6-3 em Alvalade. Isso que é pior, que ainda vai ser atazanado. Um dos exemplos mais claros da traição ao clube, com pouca equiparação no futebol português. Até aos dias de hoje, Paulo Sousa é conhecido na luz como Judas, e nem as suas grandes exibições, fosse no Benfica, Sporting e mais tarde Dortmund, Juventus e Seleção Nacional, apagam essa mancha do seu nome. Número 2, Irmãos Catatal no Sporting. Já vimos traições de jogadores e treinadores, mas os próprios irmãos trocarem de clube é algo quase inédito no futebol. Os irmãos Catatal, Cândido Rosa Rodrigues e António Rosa Rodrigues, fazem parte dos primeiros capítulos do futebol lisboeta e estão no centro da origem da rivalidade entre o Benfica... meu amigo, por esta imagem... e Sporting. No início nem dá para saber quem é. Início do século XX. Teve importância decisiva na formação do Sport Lisboa, antecessor do Benfica. Eram jogadores influentes, com personalidade forte e grande presença nos primeiros tempos da modalidade na capital. Mas apesar dessa ligação inicial ao Sport Lisboa, com os seus nomes a constarem no documento fundador do clube, os irmãos Catatal acabaram por sentir mais afinidade com o projeto que começava a ganhar forma. Irmãos Catatal. A saída dos irmãos Catatal motivou ainda muitos outros jogadores a realizarem uma debandada do Benfica para o Sporting e teve um impacto profundo no ambiente desportivo da época, que esteve perto de ver o desaparecimento do Benfica nos primeiros anos da sua atividade. Estiloso ali o senhor. Mais do que uma transferência, foi uma traição que ficaria para sempre ligada com o nome dos irmãos. Menções honrosas. Apesar do Porto ser menos suscetível ali não era o 2? Calma. Este não era o 2? 2? Cadê o primeiro? Já estava nas menções honrosas. A perda dos seus ativos, casos como Drulovic, Derlei e, se quisermos contar, Jardel, foram a exceção à regra. E mais atrás, não nos podemos esquecer. Eu acho que eles passam por... tipo assim, eles continuam a ser o mesmo que passou o Bibotador. Tipo, continuam a ser jogadores admirados, eu acho, tipo, os que saíram do Porto. Bela Gutmann, o treinador que passou de campeão no Porto para deixar um legado inesquecível nos encarnados. No sentido contrário, a lista é maior. A presidência de Pinto da... Inclusive eu fui e também deixou o Benfica amaldiçoado, por isso, por mim está ótimo. Por mim ele fez a parte dele. Está bem, ganhou muita coisa. Ganhou demais até no Benfica, ganhou. Mas deixou o Benfica lá amaldiçoado, por isso está tudo bem. Costa viu por vezes o formar de uma derradeira autoestrada de um só sentido entre a segunda circular e a invicta. De forma cronológica, os casos mediáticos não já mencionados são Dito, Juren, Kulkov, Bobby Robson, Jan Kauskas, Chocota, Christian Rodrigues e Lietzen. Já entre os eternos rivais de Lisboa, temos outros casos dos primórdios do futebol como Artur José Pereira ou Alberto Rio. No entanto, mais recentemente, tirando o caso de Jorge Jesus, é o Benfica que tem captado o talento leonino, com Simão Sabrosa, João Mário e Carrilho a ficarem marcados como persona non grata. Realmente. Finalmente, estão a esquecer completamente do João Mário. Os casos mais mediáticos fora dos três grandes envolvem os rivais do Minho. E o João Mário marcou, tipo assim, deixou a marca dele no Sporting.
No Benfica eu acho que ele não vingou lá grande coisa. Nossa, Vitória E Sporting! Alan a saírem do O Alan é por causa do Porto. Que o Alan era, eu acho que é o Alan, não é que ele era do Porto e o Porto emprestou ao Vitória. Ou vendeu ao Vitória, acho que emprestou ao Vitória. Aí ele saiu depois, não chegou a acordo com o Vitória para ficar lá, qualquer coisa assim. Foi pro Braga. Alguma coisa assim. Eu acho. Agora vamos pesquisar também. Foda-se. Vamos usar aqui o telemóvel. É isso, ele foi emprestado ao Vitória e depois ele foi pro Braga. Vitória para o Braga nos anos 2000. E jogar muita bola, o Não Alan, deixem de atenção. dizer nos comentários se nos esquecemos de alguém e enquanto estão por aí, subscrevam o canal para mais listas como esta. Número 1. João Vieira Pinto no Sporting. A ida de João Vieira Pinto para o Sporting em 2000 foi provavelmente a transferência direta mais sísmica entre rivais na história do futebol português. Após anos a ser símbolo absoluto do Benfica, capitão e... É que aqui eu acho que é só trocas diretas, não? Porque um que dói muito ainda no Futebol Clube do Porto é o Otamendi. Ainda por cima ele está a jogar muito, filha da puta. Referência técnica da equipa, João Pinto viu o seu Ou se calhar é tipo assim, é porque é dos que eu acompanhei mais. liderada por Vale Azevedo, num período de verdadeiro caos no Clube da Luz. Apesar de figurar no primeiro lugar desta lista pela importância cultural, é difícil chamar a João Pinto traidor, visto que tudo aconteceu passado vários anos de tratamento no mínimo insultuoso para o capitão encarnado, que inclui tristes episódios, como chamar o jogador para assinar contrato com o Desportivo de Coruña sem aviso prévio, dizer aos diversos treinadores para o ostracizar de modo a motivar a sua saída do clube e lucrar com a venda, obrigar João Pinto a ler um pedido de desculpa aos adeptos depois da derrota contra o Celta de Vigo, para além de diversos ataques privados e públicos a insinuar que... Não, assim sendo, foda-se, Benfica tem mais que se foder mesmo. Porque, meu amigo, é uma falta de respeito com o João Pinto. O jogador tinha um salário demasiado alto para o seu rendimento. Culminando tudo isto com a dispensa do plantel por parte do treinador e presidente no ano 2000, João Pinto encontrava-se então livre no mercado. O craque tornou salvo imediato de vários clubes, mas foi o Sporting que a venceu. Eu acho muito bem, eu faria a mesma coisa. Depois de ser maltratado, ia manter lealdade ao clube? Jamais. Estou com rapidez e convicção. A contratação, sem custos de transferência, foi um golpe monumental para os Leões e um choque profundo para os benfiquistas. E ele rendeu no Sporting. O seu maior ídolo da década anterior, vestido de listras verde e brancas. A recepção em Alvalade foi eufórica. João Pinto tornou-se peça fundamental na e o Jardel ainda, um ex-Porto e um ex-Benfica. Lista do campeonato 2001-2002, formando um ataque lendário com Jardel. Um ataque lendário que durou um ano. Não é? Que depois nunca mais soube falar no Sporting. Até há 4 anos atrás. Até o Ruben Amorim fundar o Sporting de novo. A partir daí, ninguém mais para o Leão. A continua a ser lembrado como um momento simbólico que melhor demonstrou a crise interna do Vietnã benfiquista, que viu o divórcio completo entre o clube e uma das suas maiores glórias. Muito bom vídeo aqui do Rádio Lince Futebol.